Eu comecei meus vídeos há uns 2 anos atrás e o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro eu falei sobre a técnica de propaganda do Bolsonaro se assimilar muito com as técnicas de propaganda do Hitler, até aquela postura super radical, aquela postura de tentar achar um inimigo e a partir daquele inimigo criar sua retórica como você sendo a solução para eliminar aquele inimigo. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu fui atacado pela primeira vez pelos eleitores do Bolsonaro. E um dos eleitores do Bolsonaro, que é o Félix, me fez um desafio para debate. Naquela época eu não sabia muito como é que funcionava debate na internet e eu confesso que eu fiquei até amedrontado. Falei, gente, eu vou ser destruído nesse debate. Eu procurei algumas postagens do Félix e vi que ele é uma pessoa que se preparava muito através dos livros do Olavo de Carvalho. Eu gostaria de convidar você que ainda não assistiu o debate entre Félix e Leonardo Stoppa para assistir aqui na sequência desse vídeo. É um pouquinho antigo, mas hoje que as coisas já estão bem claras para a sociedade, dá para ver como os nossos jovens se iludiram naquela época em que liberalismo, bolsonarismo e todo tipo de ismo contra a sociedade brasileira estava sendo propagada para resultar nisso que a gente tem hoje, que é a maior crise econômica, social e política da nossa história. Assista aí o debate entre Leonardo Stoppa e Félix, lembrando, claro, que esse debate aconteceu há cerca de 2 anos atrás, o que significa que alguns temas são... Lembrando, claro, né, que esse debate aconteceu há uns 2 anos atrás e por isso alguns temas já estão ultrapassados, porém alguns temas estão mais atuais do que nunca. Vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Félix Rodrigues. Moro aqui em Pernambuco, né? Tenho o prazer de estar sendo também um dos militantes do Direita Pernambuco. Sou um dos criadores do movimento, né, do Direita, aliás, Direita Nordeste. Tenho minha própria página pessoal, adoro política, como também o Leonardo Stoppa adora. A gente gosta muito de estar se envolvendo, emitindo opiniões. E sou declaradamente de direita, sou conservador. Sou liberal na parte no que tange a economia e é um prazer estar aqui reunido com vocês e vamos fazer espero fazer um excelente debate aí, propositivo. Quem veio esperando que a gente agrida um ao outro, veio o local errado, nós estamos apenas no campo do argumento. Agradeço ao Leonardo Stoppa pelo convite, que foi eu que fiz o convite a ele e vamos embora. Pois é, eu agradeço muito o Félix pelo convite, agradeço ainda mais pelo fato de ser, né, um debate construtivo, um debate onde a gente vai transmitir informação para o pessoal. Eu sou estudante de ciências políticas, falta graduar ainda, né? Eu terminei esse ano, mas ainda falta colar grau, então não tenho o diploma bonito, não. O curso aqui é Ciências Políticas e Economia. O motivo que eu defendo a direita, eu defendo a esquerda, é porque algumas coisas mudaram, né, nessas de lá para cá, o que é direita, o que é esquerda, que são assuntos que a gente vai debater aqui hoje. A minha primeira formação é na área de administração, depois disso eu estudei mais algumas coisas, assim, não vou expandir muito o currículo aqui não, mas dentre elas, jornalismo, economia e ciências políticas. Bom, como eu tenho que dar sequência no assunto, né, eu vou explicar o que aquele vídeo fala. Primeiramente, eu gostaria de situar algumas coisas. Teve muita gente que chegou lá, simplesmente leu o comentário de uma pessoa e escreveu por baixo, você está falando que o Bolsonaro é igual o Hitler. Gente, a primeira coisa que a gente tem que concordar é que o Hitler, antes de tomar o poder, ele não tinha matado nenhum judeu. Talvez na guerra, né? Mas o Hitler, antes de tomar o poder, ele também era uma pessoa sensata, tanto é que ele chegou ao ponto de obter 99% de aprovação na Alemanha em plebiscito. O que eu quis dizer, primeiramente, não é que o Bolsonaro seja um exterminador como o Hitler. O que eu quis dizer é que o Bolsonaro, assim como muitos políticos, usam as técnicas de propaganda que foram propostas por Hitler no Mein Kampf, e essas técnicas de propaganda elas se adequam exatamente nesse momento em que o país está vivendo uma crise política, o Brasil está vivendo essa crise toda, então ele precisa daquele salvador, e é nessa hora que as técnicas do Mein Kampf funcionam. Então eu vou apresentar agora esse argumento explicando por que ele usa o Mein Kampf. Para isso eu vou utilizar alguns recursos gráficos aqui, mas primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o que tem no Mein Kampf, que é uma leitura muito grande, mas enfim,
O Hitler fala o nome judeu 314 vezes, o Hitler fala o nome Marx 184 vezes e ele fala de parlamento 124 vezes. O Hitler tem uma técnica da repetição exaustiva de um assunto, de propor exaustivamente uma determinada coisa. Agora eu vou ler algumas coisas para vocês vão achar que é do Olavo de Carvalho, mas não, é do Hitler. Presta atenção. A atual democracia do Ocidente é a precursora do marxismo, que sem ela não seria concebível. Ela oferece um terreno propício no qual consegue-se desenvolver-se a epidemia. Muita gente acha que o Hitler era marxista. Não, o Hitler era completamente anti-marxismo. Isso aqui é do livro dele. Olha que interessante. Assim como uma hiena nunca despreza um cadáver, assim também o marxista nunca deixará de ser traidor da pátria. Qualquer que fosse a maneira de resistir que se escolhesse, a condição indispensável seria livrar primeiro o nosso povo do veneno marxista. Essas coisas que eu estou falando aqui, um Estado que não pode evitar o desenvolvimento de uma calamidade como o marxismo, não está em condições de reconquistar o perdido. Então, onde que eu falo que a política de hoje utiliza muito essa técnica de Hitler. Hoje tem essa coisa de ficar colocando medo na população, o medo a respeito de um comunismo que eu defendo a ideia de que não existe a possibilidade de implementar mais esse comunismo traiçoeiro que tanto se fala, de estatizar tudo, de tomar propriedade das pessoas e de uma hora para outra tudo ser do Estado e voltar àquela ideia de economia planificada. Eu defendo que isso não existe mais, porque isso não deu certo. Isso não deu certo e não vai ter um partido que consiga convencer a população a fazer isso. Mas nota-se que tanto o Olavo de Carvalho quanto o Bolsonaro repetem isso insistentemente. Por quê? É criar-se o medo na população. Se você for para o livro do Hitler, você vai ver que Marx e comunismo é o que ele utilizou para criar medo na população. Então o Hitler utilizou também um elemento desprezível, segundo ele, o judeu. O Hitler criou um ser humano que ele deveria destruir, que é o judeu, assim como essa aliança do Bolsonaro com as demais pessoas, principalmente dos partidos da bancada evangélica, criaram o petista. É um ser humano que deve ser destruído e é um ser humano que é constantemente chamado ou de petista ou de comunista. Então, pensa bem, a gente já não está brasileiro a lutar contra a corrupção. A gente já está criando um polo que visa destruir o comunista e o petista. Esse comunista e o petista é o judeu do Bolsonaro, ou seja, ainda se encaixa dentro dessa técnica do Mein Kampf. Agora, outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui é essa proposição aqui do Bolsonaro. O governo, contudo, não pode ser responsável por coisa alguma desde que o julgamento final não está nas suas mãos, mas na maioria dos parlamentares. Isso aqui é uma proposta do Bolsonaro, é uma proposta do Hitler para dissolver o parlamento. E quando a gente vai para o Bolsonaro... Se hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia... Então isso é uma segunda coisa, né? Qual que seria a estratégia administrativa do Bolsonaro? É fechar o parlamento. É outra coisa que realmente está no Mein Kampf. Agora, como que funciona a técnica de propaganda que está acontecendo no Brasil hoje? Pouca gente está percebendo essa técnica aqui, também do Hitler. A técnica 90-10%. 10% das pessoas que se acham inteligentes, os pseudo-intelectuais, eles se instruem a partir do Olavo de Carvalho, que é um doutrinador de direita. 90% que são os facilmente manipuláveis, eles se instruem através do Sila Malafaia, que está sempre falando aquelas coisas de família. Eu tenho um comparativo aqui que vai ficar muito fácil de entender essa estratégia do Mein Kampf utilizada hoje em dia pelo Bolsonaro e a aliança desses partidos cristãos dessa extrema direita. Então aqui eu faço uma comparação interessante. Olha, o Hitler, Bolsonaro. Quem que é o judeu do Bolsonaro? É o petista, porque é um inimigo humano eliminável. A corrupção parlamentar é coincidente nos dois. Os dois falam da corrupção parlamentar e eles se colocam como únicos com idoneidade suficiente para destruir esse inimigo corrupto que é o parlamento. Agora você pensa, destruir o parlamento é implementar a ditadura. Então, a juventude intelectual é o foco da propaganda de Hitler, focar na destruição de Marx, assim como primeiramente, vamos nos atentarmos a um fato interessante.
O conjunto de falácias não constrói um argumento válido. Se o Hitler ele pode ter citado milhares de vezes a palavra judeu, como o próprio diabo cita milhares de vezes na Bíblia satânica a palavra Deus. Não significa propriamente dito que o diabo adora a Deus. E não significa propriamente dito que Hitler tem alguma empatia ou simpatia ou alusão de sentimento aos judeus. Quando Hitler citou os judeus, ele citou com uma finalidade. O Leonardo exemplificou isso, mas colocou no mesmo bloco que o Hitler citou Marx algumas vezes. Isso também não elimina o fato da Alemanha socialista, nacionalista, que esse era o nome do partido original da época. Inclusive, Leonardo e todos que estão me vendo aqui, se a gente for no Google rapidinho aqui, a gente colocar moeda nazista, é uma coisa bem básica, é uma coisa que qualquer pessoa... a moeda nazista aqui, galera. A moeda nazista, vocês estão vendo aqui? Que é o símbolo nazista. Isso aqui é o símbolo da foice, isso aqui é o símbolo do martelo. Então, Hitler não ia se apropriar de nenhum simbolismo, de nenhum termo, ou de nenhuma narrativa no qual ele não fosse inserido. Isso seria apenas hipocrisia. Por exemplo, com a força de comparação, Hitler não iria exaltar os judeus, iria exaltar o livre em força daquilo que ele queria fazer com a humanidade para ganhar adeptos ou para maquiar aquilo que ele estava fazendo. Não. Hitler ele era muito bom propagandista, tinha uma rede de propaganda excelente e com isso ele afunilou um novo tipo de socialismo. O próprio Lenin, ele dizia, Leonardo, acuse-nos daquilo que eles não são. A própria esquerda, ou o próprio movimento comunista, ou a própria burguesia, no caso, melhor dizendo, ela vai comprar corda da gente para auto se enforcar. Então, quando você usa o Bolsonaro nessa tese, que ele está usando o Mein Kampf, você está totalmente fora da realidade. Você está totalmente fora do padrão narrativo da coisa. Porque se você está usando o Bolsonaro como forma de exemplo, que ele está usando as táticas do Mein Kampf, você automaticamente está dizendo que só existe o Mein Kampf como forma de propaganda política, como forma de divulgação, como forma de ascensão ao poder. E qual é o objetivo de se usar o Mein Kampf? No caso que você, Leonardo, você mesmo sustenta. O objetivo de se usar o Mein Kampf é o quê? É um Estado falido, é um Estado em crise, é um Estado que está com a moral e a ética abalados. Então, se eu te pergunto, será que antes de Hitler, antes da Alemanha nazista, não existiu nenhum Estado que estava em degradação? Nenhum Estado existiu que estava com corrupção? Nenhum Estado estava em depreciação, antes do desenvolvimento, em crise, revolta popular? Claro que existiu. Diversos Estados existiram revoltas populares, existiram crises, existiram problemas, e nem por isso surgiu alternativa de solução para matar 6 milhões de pessoas, que foi o caso dos judeus na Alemanha nazista. Então esse argumento por si só já cai de validade. Pois é, Félix, a primeira coisa que a gente tem que concordar é que quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele não tinha matado nenhum judeu. Quando Hitler escreveu Mein Kampf, ele estava preso. O Mein Kampf foi a ideologia dele, foi a estratégia política que fez ele conseguir ascensão ao poder. O que eu estou querendo dizer não é que o Bolsonaro vai matar judeu, muito pelo contrário, o Bolsonaro gosta dos judeus, tanto é que ele foi em Israel. Não estou defendendo a ideia aqui que o Bolsonaro vai matar pessoas, não. O que eu estou defendendo é que o que todo o marketing político do mundo inteiro defende, que o Hitler fez um livro que realmente consegue convencer as pessoas. E essa estratégia que ele criou é fantástica, né, para convencer as pessoas. Agora, o que ele fez depois de conseguir o poder, realmente foi uma coisa que é criticável. Mas agora, só para
para fechar o raciocínio, gente, olha só isso aqui, que interessante, a parte onde eu parei, né? Enquanto a juventude intelectual forçar na destruição do Marx, a juventude intelectual brasileira do Bolsonaro focar na destruição do comunismo. Agora, a técnica mais interessante é isso aqui muita gente vai se identificar. Se dividiu, né? Os 90% que são as presas fáceis no caso, facilmente convencíveis, corrupção e defesa dos princípios morais, que é o que o Hitler falava, corrupção e defesa dos princípios morais. Agora, olha que coincidência, juventude, que é o 90% da juventude do Bolsonaro, falar repetidamente no kit gay, chamar todos os demais de corruptos. O que eu falo que o Bolsonaro fez, que é muito do Mein Kampf, o país é corrupto, eu sou a solução. Precisamos dissolver o Congresso porque os parlamentares não prestam, eu sou a solução para isso, né? Essa ideia de conseguir os militares. Hoje fala-se em extremismo militar, mas a gente sabe que o extremismo militar ele precisa ser aguçado. Não adianta falar militares vão para a rua, não. Um presidente que já toma o poder com essa ideia de ditadura militar, de ter os militares, ele já toma o poder querendo dizer que ele realmente vai implementar uma ditadura, porque sem os militares não tem ditadura. Então vamos falar sobre direita e esquerda, tá bom? Beleza. Foi o segundo tema lá que a galera escolheu. Beleza, Leonardo? Beleza. Bom, vou começar agora. Botei o cronômetro aqui. Bom, eu vou pegar a última lógica que o Leonardo colocou e eu quero discorrer um pouquinho sobre ela. O que é que diferencia o Bolsonaro do Hitler, pegando por essa lógica de ideologia? O Hitler, ele justificava os fins pelos meios, diferentemente do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem uma vida pregressa política de 25 anos como deputado federal e mais 2 anos como vereador. O Bolsonaro, pelas polêmicas que ele causou, por aquilo que ele já falou, pelas as opiniões que ele já emitiu, ele não demonstrou medo algum de perder o poder, de perder a imunidade parlamentar, de perder tudo aquilo que o cargo público oferece para ele. Bem diferente de um certo político. Eu não sei se o Leonardo conhece, ou se o Leonardo já ouviu a seguinte frase. Foi de político famoso. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. Bom, eu deixo essa frase para o Leonardo quando ele tiver a réplica dele. Foi um político extremamente famoso daqui do Brasil, muito popular, que falou essa frase. Talvez o Leonardo saiba quem é que eu já estou falando aí. Bom, a diferença desse político em particular para o Bolsonaro é que esse político em particular, assim como o Hitler, ele sim põe em xeque e afirma a frase, a sentença, melhor dizendo, que os fins sempre serão justificados pelos meios, independente como os fins acabem, os fins se encerrem. Parece até neoplasmo, mas é isso mesmo. Independente como vai terminar, o que aconteceu pelo meio vai ser justificado. Então, o que Hitler queria para o mundo, o que Hitler tentou e começou a fazer para o mundo, ele estava sendo justificado pela mente maligna e psicopata dele. Não era porque ele estava utilizando uma técnica infalível, não é porque ele estava sendo a solução para o momento, não. O Hitler não queria ser a solução do mundo. O Hitler queria que o mundo dele fosse a solução para as pessoas. E com isso sim veio diversas mortes, com isso sim veio diversos países destruídos, com isso sim veio diversas calamidades para o mundo afora. Aí se a gente comparar com esse político famoso que falou essa frase no Brasil, que admira o Hitler por aquilo que ele é, admira a força de vontade, a determinação, e mesmo ele estando errado, concorda com tudo que ele fez, aí você compara o Bolsonaro a esse político, você vê que esse político em particular, ele sim, era um admirador do Mein Kampf, ele sim, era um cara que admirava e utilizava a propagandista do Hitler, e o Bolsonaro não. Quando o Leonardo colocou um vídeo aí do Bolsonaro dizendo que vai fechar o Congresso, etc., a gente pode cometer um erro muito grave,
que a gente pegar uma parte isolada de um discurso e a gente não colocar a referência, a pré-análise, a pré-fala daquele discurso e a pós-fala daquele discurso. E também não contextualizar onde foi colocado aquele discurso. Aí você coloca um panorama bastante amplo. O Bolsonaro falou em relação a fechar o Congresso, mas o Leonardo não explicou por que ele disse isso. O Leonardo não explicou em qual referência ele estava dizendo. O Leonardo não explicou se era em relação a um ataque terrorista, se era em relação a uma emenda, uma participação de ditadura do próprio parlamento, etc. O Leonardo não explicou nada disso. Então, assim, você colocar isso e rotular uma pessoa e querer justificar ela como o que o Hitler fez e o que o Hitler representava, soa um pouco de uma desonestidade intelectual do argumento. Eu não estou falando da pessoa do Leonardo jamais aqui, entendeu, pessoal? E eu concordo que a gente não deve atacar as pessoas, a gente ataca o argumento. E, só para concluir, quando a gente fala do político que citou a frase que admira o Lula, aliás, eita lá, falei o nome da pessoa. O político, quando ele fala da frase em si, que ele admira o Hitler, que ele admira a disposição, mesmo ele estando errado, esse próprio político em particular, para ele não existe separação dele, da imagem dele, fora do poder. Tanto é que agora ele tentou de tudo ficar no poder com um ministério relâmpago, né? Não sei qual era o medo dele de não perder, qual era o medo dele da justiça comum. Não sei se ele queria ter a proteção que o cargo de ministro oferece, né? Eu não sei se era isso a intenção dele, mas ele estava justificando tudo o que aconteceu, todos os fatos de corrupção, toda a desgraça que aconteceu no país, toda a revolta, todo o ódio de classe, tudo o que aconteceu no país nos últimos 10 anos, 12 anos, ele estava justificando agora. Como se ele dissesse, eu não mereço ser preso, e eu tenho um cargo de ministro, eu tenho imunidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Da mesma forma que o Hitler também não queria ser pré-julgado, não queria ser preso, não queria ser confinado por tudo aquilo que ele fez. Porque na mente sádica dele, os fins estavam justificando os meios. Antes de mais nada, eu acho que digamos assim, desperdiçar tempo a gente falar em direita e esquerda e ficar agredindo um político ou outro, comparando políticos, porque a proposta do meu trabalho é exatamente desmascarar os políticos e desmascarar o sensacionalismo na política. Quando eu falo desmascarar o sensacionalismo, eu falo desmascarar o sensacionalismo de qualquer lado. Então você falou direita e esquerda, eu vou te explicar por que eu particularmente sou de esquerda. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre ser de esquerda e ser comunista. Criou-se uma ideia assim, desesperadora através desses manipuladores de mentes que a esquerda está querendo implementar um comunismo e que esse comunismo vai depravar a família e que essa depravação vai, inclusive, se estender a níveis de Cuba, né, de tomar a propriedade das pessoas, de voltar à economia planificada. Esse tipo de esquerda, para mim, não presta, sinceramente. Eu sou da esquerda que acha que o milionário tem que contribuir para a erradicação da pobreza. Eu sou da esquerda que acha que o imposto tem que sair do bolso dos milionários, por exemplo, um dono da Rede Globo, e financiar uma saúde pública, financiar a educação pública. Eu sou da esquerda que acha que as pessoas têm que ter igualdade de oportunidade. Eu não acho que as pessoas têm que ter igualdade de salário, porque as pessoas são diferentes. Mas eu acho que um filho de pobre também tem que ter direito de estudar. Eu acho que um filho de pobre tem que ter condições, por exemplo, de chegar numa universidade. Eu conto muita história de um amigo que eu tenho orgulho dele, meu melhor amigo de infância, que é o Júlio César, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele teve que parar de estudar para trabalhar, para ajudar em casa. A sociedade, a humanidade inteira perdeu com o Júlio César não podendo ter ido para a escola estudar e fazer uma faculdade, talvez até em Harvard, porque, infelizmente, o brasileiro não tem igualdade de começo. Eu não acho igualdade de fim, porque as pessoas são diferentes, falo novamente. Agora, o que é a direita neoliberal? A direita neoliberal é aquela em que o filho de rico estuda, o filho de pobre não tem direito a nada, e prega-se muito a ideia da meritocracia, mas não existe meritocracia na miséria.
Eu sou contra esse tipo de direita. Não existe meritocracia na miséria. Um cara que tem que trabalhar 20 horas por dia para poder sustentar a família e depois coloca o filho dele para pedir no sinal, esse menino não vai conseguir estudar, ele nunca vai ter a mesma oportunidade que um filho de rico. É essa a esquerda que eu defendo. A esquerda que dá saúde pública, é uma esquerda que dá segurança pública, é uma esquerda que é capaz de prover, por exemplo, para uma pessoa que tem vontade, mas não tem oportunidade. Agora, essa coisa de comunismo, essa coisa de tomar tudo, entregar para o Estado, gente, eu não acredito que exista a possibilidade disso acontecer, até porque o Brasil tem forças armadas. Se um presidente ficar louco e tentar fazer isso, as forças armadas vão lá, arrancam o presidente do lugar e colocam uma pessoa que tem miolo dentro da cabeça para governar. Eu não acho que isso aconteceria. Então, essa é a diferença entre direita e esquerda, e é essa a esquerda que eu defendo. É uma esquerda que tira aquela pessoa da miséria. Bom, vamos lá. Mais uma vez, Leonardo, e todos que estão me ouvindo, uma reunião de confusão não significa que aquilo vai sair, dali vai sair a solução. Da mesma forma que um conjunto de falácias não necessariamente vai ser colocado um argumento válido e verdadeiro. Bom, você, Leonardo, fala que é de uma esquerda que é pró a sociedade, que é em pró as pessoas, que é em pró a justiça social, etc, etc, etc. Nada contra você, a gente está falando somente apenas dos argumentos. Você mesmo falou dessa esquerda. Mas essa esquerda que você falou, Leonardo, é a mesma esquerda que Hitler pregava, é a mesma esquerda que Stalin pregava, é a mesma esquerda que Idi Amin pregava, é a mesma esquerda que Pol Pot pregava, é a mesma esquerda que Mao Tse-tung pregava, é a mesma esquerda que Che Guevara pregava, é a mesma esquerda que Fidel Castro pregava, é a mesma esquerda que Nicolás Maduro prega. Não existe distinção. Há um conjunto de falácias, não necessariamente vai reunir um argumento válido. Da mesma forma que uma esquerda que tenta ter bons sentimentos e boas intenções, não necessariamente ela vai ser válida para a sociedade. Então, Leonardo, existe sim meritocracia, existe sim o capitalismo e nada no mundo é flores. Se você está nessa terra, você está nessa terra para sobreviver, reproduzir e morrer. A partir do momento que você quer algo que interfira na parte de reprodução, ou de produção, ou de sobrevivência, você está colocando a vida de milhares sob julgamento de alguns. É assim que a esquerda faz. Ela pega o que é de produção, ela pega do que é de... Concluir, Félix. E tenta fazer com que o povo aceite tudo o que eles falam. O Anderson Lima pergunta, né, se você já leu o caderno de teses do PT. Você tem uns 5 minutos, você pode emendar aí, tá bom? Tá. Bom, eu nunca li o caderno de teses do PT, eu não sou do PT. Igual eu falei, eu sou aquela pessoa que defende qualquer partido que não vai simplesmente adotar uma posição neoliberal que vai deixar as pessoas mais miseráveis cada vez mais na miséria. Então, o PT é o partido que está fazendo esse tipo de coisa hoje, o PT é o partido que fez Bolsa Família, o PT é o partido que está mantendo o SUS. As ideias neoliberais já vieram com essa ideia de destruir o SUS, de tirar os programas de bolsa, de fazer esses tipos de medidas que eu não concordo, tipo, acabar com a saúde pública, acabar com a educação pública, já está tirando o FIES. Como assim, gente? A gente é um país que precisa industrializar, você vai tirar as bolsas relacionadas a estudo superior. Eu não concordo com isso. Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, você é PT. Não, PT é o partido que hoje está fazendo o que a minha ideologia pede. Então, você perguntar para mim a história do PT, você perguntar para mim o que o Lula fez, você perguntar para mim que tipo de roupa que a Dilma usa, eu não sei absolutamente nada disso. Eu só sei de uma coisa, os programas sociais que estão funcionando hoje, a forma como o PT taxa os milionários para entregar para os menores, isso para mim bate com a ideologia que eu tenho hoje. A diferença é essa, porque
se você vai num país igual a África, onde é completamente o contrário, que é esse modelo que você está tentando implementar aqui hoje, a Nigéria, por exemplo, que é um país que eu trabalhei lá gravando documentário a respeito desse assunto, vocês vão ver que debaixo do tapete tem uma maioria esmagadora de pessoas que está morrendo de fome, simplesmente porque implementaram um sistema capitalista sem controle, e não existe esse processo de tirar dos ricos e entregar para os miseráveis. Então esse capitalismo desenfreado na Nigéria causou essa desgraça toda. Bom, agora eu imagino interessante linkar no outro assunto. Então, eu vou começar a falar sobre direita e esquerda agora na parte econômica. Então, eu quero fazer um resumozinho que o Adam Smith propôs aquela ideia lá de mão invisível, né? Continuando a ideia que o Félix começou, que não se deve interferir na economia. O primeiro grande economista da história foi o Adam Smith. Ele propôs essa ideia da mão invisível, não se toca na economia, porque os recursos funcionam, né, sozinhos. Então, a gente teve o primeiro grande momento da mudança econômica, que foi a crise de 29, quando o presidente dos Estados Unidos, e inclusive assim, o mundo inteiro começou a interferir na economia, exatamente por causa do John Maynard Keynes, que foi contestado posteriormente. Qual foi a ideia dele? Ele falou, olha, quando uma empresa fica com medo de investir, ela para de investir. Então, o que o Félix propôs é uma coisa que faz sentido. Quando tudo está muito bem, você pode esperar que os empreendedores vão investir, os bancos vão emprestar dinheiro e a coisa vai funcionar. Mas quando entra em crise, a coisa muda completamente. Quando entra em crise, as pessoas têm medo de investir, o banco tem medo de emprestar dinheiro e todo mundo para de consumir porque entrou em crise. É o que aconteceu no Brasil agora, uma crise de consumo. Então, qual que foi a proposta do Keynes nesse momento? Na hora que o particular não investe mais porque entrou em crise, é hora do governo intervir e investir e fazer a economia mexer. Realmente, isso funcionou, né, até o momento que a Margaret Thatcher tomou o controle na Inglaterra, e nos Estados Unidos também implementaram essas ideias neoliberais de estatizar tudo. Agora, existe uma diferença muito grande entre estatizar tudo e ser totalmente, digamos assim, Estado mínimo. Existe uma ilusão muito grande que as pessoas acham que os Estados Unidos e a Inglaterra, quando adotaram essas medidas de estatização, abriram mão da interferência do governo. A Inglaterra tem um Estado social, que tem saúde pública, que tem absolutamente tudo que eles estão tentando colocar no Brasil. Tem financiamento escolar, tem escola pública, tem saúde pública, tudo isso gratuitamente, não é gratuito, obviamente, é pago com dinheiro das pessoas que recolhem muitos impostos. Mas a Inglaterra diminuiu, digamos assim, o nível de interferência na economia. Todos os países, por causa da influência da escola austríaca do Friedrich Hayek, eles realmente diminuíram a interferência na economia. O que aconteceu com essa diminuição da interferência na economia é que chegou-se um ponto em que 1% da população do mundo tinha praticamente 90% da riqueza. Isso é ruim? Eles não merecem? Não é que eles não merecem, eles podem ser os mais inteligentes. Mas chegou-se ao ponto em que a população que trabalha já não estava em condição de pagar o próprio consumo. Então, o que aconteceu em 2008, a crise do capitalismo, voltou às teorias econômicas do Keynes, a ideia do Estado ter que interferir. Então, quando eu falo que o Brasil não tem que ser Estado mínimo, o Brasil não pode voltar para essa ideia do Hayek, é porque essa ideia caiu de novo em 2008. Se a gente volta com o Brasil para essa ideia do Estado não interferir na economia, o que a gente está fazendo, na verdade, é adotando um modelo que em 2008 foi abandonado. Se a gente prestar atenção, em 2008 a Inglaterra começou um esquema de interferência na economia que reformou todas as escolas públicas e construiu mais, porque é o investimento do Estado. Se você vai para os Estados Unidos, o Obama criou um pacote de gasto na economia exatamente por causa disso. Agora a Itália, na semana passada, a Itália em crise, criou um processo de bolsa. Então realmente existiu. Bom, eu fico muito feliz que o Leonardo traga para o debate esses temas, né? Realmente estou muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade única. O Leonardo tem um excelente currículo, o Leonardo tem infinitos prêmios, diplomas. Eu sou apenas um curioso, mas como um curioso sou um pouquinho chato. Por exemplo, quando o Leonardo cita o capitalismo na África, concordo com ele. Foi um capitalismo desfreado, mas onde foi desfreado? De que sentido foi desenfreado? Como foi desenfreado? E qual foi a participação do Estado? Quando você começa a pegar a participação do Estado, eu posso trocar participação por interferência ou intervenção estatal para acoplar o raciocínio melhor.
O que aconteceu na África, pessoal, foi nada mais, nada menos que uma intervenção estatal. Ou seja, a mão do Estado pesou fortemente sobre a África. Por exemplo, quando o Leonardo falou da África, do capitalismo, ele não colocou aí a Somália. Para quem não sabe, pessoal, o que o Leonardo estava tentando desenhar logicamente era a chamada e tão definida tese que os esquerdistas usam hoje em dia, chamada a solução para o fim da desigualdade social. A Somália, Leonardo, e todos que estão me ouvindo aqui, todos que estão nos ouvindo, ela tem a solução no qual você prega. Ela não tem praticamente nenhuma desigualdade social. Porque 70% das pessoas da Somália estão vivendo na miséria. Aí quando você vem para o argumento do 1%, que através da diminuição da intervenção estatal ficaram mais ricos, aí você tem que elencar e tem que mostrar aonde foi que essas pessoas ficaram ricas, aonde foi que os países ficaram ricos, e se os países que ficaram ricos, a população está morrendo, feito a Somália, ela está passando fome, feito Cuba, ela está desesperada por uma grande solução feita a Venezuela, ou ela está bem economicamente, ou ela está bem de saúde, ou ela está bem na educação, como Singapura, como Hong Kong, como Luxemburgo, como diversos países que fizeram a não participação ou a não intervenção estatal ser um grande problema. Pelo contrário, eles diminuíram. Eles seguiram o que a escola austríaca pregava, ensinava na sua cabeceira. Então, um nome em particular, Leonardo, que eu acho que você deve conhecer, é o Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. É mais ou menos o nome dele que se escreve assim. Esse cara aí pegou um país que foi expulso da Indonésia, um país que não tem nenhum histórico de minério ou commodities da época. Deu tempo, Félix. Com a pena. Ô Félix, eu ainda não entendi por que você continua dando exemplo de países comunistas, que eu sou totalmente contra o comunismo. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala que defende um programa de bolsas e defende a erradicação da miséria, as pessoas falam comunista. Eu sou totalmente a favor do enriquecimento dos mais inteligentes. Eu sou a favor de um Estado responsável. Você veja bem, se de uma hora para outra, 90% da população 1% da população ganha 90% da renda, de uma hora para outra, o capitalismo vai entrar em colapso, porque o resto da população vai parar de trabalhar, porque eles vão pensar, não está adiantando eu trabalhar, que eu não estou conseguindo comprar, então eu vou cuidar da minha horta, porque na minha horta eu tiro sustento. Porque se eu continuar trabalhando, eu não consigo pagar sequer a minha comida. O capitalismo precisa ser responsável. E o que o John Maynard Keynes, que era capitalista, fez foi criar um modelo para salvar o capitalismo do comunismo. Porque a Inglaterra já estava tendo protesto popular para implementar o comunismo, exatamente porque o capitalismo não estava funcionando. Eu sou totalmente contra o comunismo. O que eu sou a favor é a erradicação da miséria através de medidas sociais, educação pública e crescimento industrial. Agora, quando você deu o exemplo da Somália, eu dei o exemplo da Nigéria, a Nigéria achou petróleo, fizeram uma confusão danada, tiraram o presidente, venderam o petróleo para as empresas americanas e britânicas. As empresas americanas e britânicas destruíram a industrialização da Nigéria e transformaram aquele povo que poderia estar trabalhando hoje em indústrias, transformaram aquele povo em escravos para a estratização de petróleo. É o que eu não quero que aconteça com o Brasil. Então, quando você fala comigo que eu defendo o comunismo e dá exemplo de Cuba, Venezuela, dá exemplo desses lugares, eu não entendo, porque isso não tem nada a ver com a minha ideologia. Eu não sou a favor de um país se fechar para o mercado internacional. Eu sou a favor de um país ser realmente liberal. Eu sou a favor de um país ter uma economia não planificada, uma economia de mercado, mas hora nenhuma eu defendo que um país tem que simplesmente deixar os pobres ao relento, porque eles vão, de uma hora para outra, brotar deles um empreendedorismo. Se você for no Nordeste, você vai ver pessoa que não conhece moeda, que não conhece dinheiro. Aquelas pessoas ali, como é que você espera que aquelas pessoas, de uma hora para outra, se transformem em empreendedoras? Elas não vão se transformar em empreendedoras do nada. Isso não vai acontecer. Isso é ilusão, você imaginar que você vai esperar que um modelo capitalista dê para aquelas pessoas lá no Nordeste condição de crescer. Uma coisa é Áustria, outra coisa é Brasil, uma coisa é um país continental do tamanho do Brasil. Bom, primeiro, Leonardo, que eu não estou
categorizando a pessoa do Leonardo, eu estou categorizando o argumento do Leonardo. Então a gente está dividindo aqui pessoa do argumento, né? A gente tem que deixar bem claro isso. Segundo, que você quando usa a lógica do 1% mais rico e automaticamente você defende a distribuição de renda, porque quando você fala programas sociais, você fala distribuição de renda. Você no começo do primeiro bloco, foi no segundo bloco, você defende que os mais ricos paguem a conta dos mais pobres. Mas há uma confusão generalizada de argumento em relação a isso, Leonardo. Por quê? A partir do momento que a população, segundo você mesmo está dizendo, ela está com uma grande desigualdade social, há uma confusão de paradoxos aí. Por exemplo, Singapura ela tem uma grande desigualdade social. Você sabia disso? Singapura não tem CLT, Singapura não tem férias remuneradas, Singapura não tem folga remunerada, Singapura não tem salário mínimo, etc. Mas você não vê ninguém de Singapura fugir para ir para o Laos, para ir para o Iêmen, para ir para a China comunista, para ir para a Coreia do Norte fazer estágio lá. Você não vê ninguém fazer isso. Da mesma forma que você não vê nenhum cubano pegar 10 dias de alto mar, enfrentando tubarões pelo braço, nadando, fugir para Jamaica, para trabalhar na Jamaica. Não, os caras querem ir para Miami, os caras querem ir para o Canadá, os caras querem ir para onde o capitalismo está. Ou seja, da mesma forma, se o mundo hoje... Porque, exemplo, Leonardo, você também... Não é o que estou dizendo, é o que você disse. Você diz que é de uma esquerda que é pró às pessoas, eu acredito nisso. Você diz que é de uma esquerda que quer o bem das pessoas, eu também acredito nisso. Eu, como Félix, posso crer e posso fazer um pré-julgamento de valor do Leonardo como pessoa. É um cara que eu gosto, é um cara inteligente, é um cara que tem um excelente currículo. Mas se eu for cegamente olhar o discurso do Leonardo, eu vou remetê-lo a que as pessoas que usavam isso antigamente falavam também. O Hitler, o Stalin, o Mao Tse Tung e etc. E essas pessoas em particular, elas também diziam que os ricos eram responsáveis para pagar a conta dos mais pobres. Então, com isso, eles criavam diversos impostos, tributos gigantes, a intervenção estatal era gigantesca, e com isso as regras de não pobre começou a imperar nesses países, como é até hoje, e isso é totalmente distinto dos outros países no qual a redução estatal ela é evidente, como Singapura, como próprios Estados Unidos da América, como aqui mais recente aqui nós temos agora o Chile, está implantando essa cultura agora da pouca intervenção estatal, e com isso você está gerando uma desigualdade social, concordo com você, Leonardo, mas é uma desigualdade social na prosperidade. Ela é totalmente válida, porque eu posso ser mordomo seu, Leonardo, que você é um engenheiro, você é jornalista, você é cientista político, eu sou apenas um estudante. Eu poderia ser um mero empregado seu, ganhando 8 mil reais. Você está ganhando 100 mil por mês. Em termos de comparação de salário, você está muito à frente de mim. Isso pode conotar para a esquerda atual, a esquerda que fala os holofotes da mídia no mundo inteiro, como uma desigualdade social. Mas para mim, que veio de uma pobreza, para quem não sabe, eu moro aqui no Nordeste, eu sou daqui de Pernambuco, conheço a realidade do Nordeste, como poucos. Para mim, que veio da miséria, 8 mil reais é o melhor salário do mundo. Da mesma forma, para uma pessoa que está limpando banheiro lá no Canadá, que está ganhando 2, 3 mil dólares por mês, é o melhor salário do mundo do que um membro do alto escalão cubano, que está ganhando 100 dólares por mês. Então, assim, quando a gente fala de desigualdade social, nós temos que falar e dividir as pessoas do discurso. O discurso é muito bonito. Você falar que ama as pessoas, faz outra. Todo mundo fala isso. Inclusive, um homem, quando ele quer cortejar uma moça, ele vai prometer os céus e a terra, entendeu? Ele vai de Hitler a Marx, de Olavo a Bolsonaro.
Então, assim, a confusão, mais uma vez eu vou colocar aqui, a confusão de argumentos, a confusão de falácias não dá um argumento válido. Só para concluir, eu quero colocar, Leonardo, a lógica do lápis, a lógica da produção da caneta, por exemplo, aqui é a caneta aqui. Para você pegar uma caneta como essa e produzi-la, você tem que ter mais de 10 mil processos diferentes, desde a criação da tampa, do bico da caneta, desde a criação da tampa, do plástico, da tinta, da química que existe por trás do grafite que vai ser produzida, a química, do transporte que vai ter o plástico lá da extração do petróleo, e assim por diante. Então, da mesma forma que você diz que existe 1% de riqueza no mundo para um grupo fechado de pessoas, é uma falácia da marcha renda. Porque, assim como é para produzir uma caneta, precisa de muitos processos, ninguém pode ser rico por completo. Desculpa aí, passar um pouquinho de tempo. Não, tá tranquilo. Eu ainda não consigo entender porque que você continua dando exemplo de Cuba, porque eu sou totalmente contra o comunismo e sou totalmente a favor da ideia de que quem merece mais, ganhe mais. Volto a dizer, o que eu acho é que a gente deveria esquecer Cuba e imitar, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, qualquer pessoa na Inglaterra não só pode, como é obrigado a estudar até o 2º grau. Na Inglaterra, qualquer pessoa pode financiar o curso superior. Enquanto o Brasil está desativando o FIES, a Inglaterra acabou de lançar um sistema de financiamento de mestrado. Qualquer pessoa aqui na Inglaterra agora que quiser fazer mestrado tem o financiamento do governo. A Inglaterra tem o melhor sistema de saúde do mundo e é público. A Inglaterra tem bolsas para desempregados. Então, se de uma hora para outra a pessoa ficou desempregada, ela não vai estragar o capitalismo parando de comprar no mercadinho, porque quando o desemprego aumenta, o mercadinho sofre, porque as pessoas param de comprar naquele mercadinho porque elas ficaram sem dinheiro. O que a Inglaterra faz? Fingindo que está ajudando o pobre, mas na verdade está ajudando os ricos, que são os donos dos mercados. Distribui dinheiro. Isso é a responsabilidade administrativa do capitalismo. O que você está achando que eu estou falando que é tomar do rico e entregar para o pobre é uma estabilização econômica. Você acha, por exemplo, que se de uma hora para outra todas as pessoas, os 99% ficarem pobres, o que eles vão comprar dos 1%? Nada. O capitalismo requer administração responsável. O capitalismo não é só uma coisa bonita da mão invisível que vai sozinha, não. Se de uma hora para outra o sistema capitalista entrar em colapso e ninguém mais quiser trabalhar por dinheiro, porque o dinheiro perdeu o valor, porque o dinheiro que eles estão ganhando já não compra mais nada, as pessoas vão simplesmente parar de trabalhar, que é o que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aumento de pessoas que estavam saindo do mercado de trabalho porque já não estava mais viável trabalhar. É esse tipo de coisa que a administração responsável do capitalismo faz. Então você pensa, olha, tudo bem, vamos abandonar qualquer tipo de interferência. Você pode abandonar qualquer tipo de interferência sim, mas vai chegar num ponto em que vai se nivelar tão baixo, porque quem tem os fatores de produção tem o poder de nivelar. Vai se nivelar tão baixo que vão começar mortes, a criminalidade vai aumentar, a saúde pública vai virar um caos, inclusive os ricos vão se contaminar, porque epidemia pega todo mundo, e isso vai levar ao colapso que a gente vê hoje na Nigéria. O que eu estou narrando para você é o que aconteceu na Nigéria, porque as indústrias que tinham na Nigéria, elas começaram a baixar tanto o salário, que elas tinham esse poder de negociação, que chegou-se o ponto que todo mundo saiu das indústrias, voltou para casa, começou a vender amendoim na rua, ou começou a produzir qualquer coisa em casa para o sustento da própria família, começou a trabalhar-se com escambo novamente, já tem escambo na Nigéria, o cara produz feijão e troca o feijão a troco de arroz, porque a economia entrou em colapso, porque os capitalistas não tiveram a responsabilidade de manejar o capitalismo. Um exemplo muito interessante que a gente vê, o McDonald's hoje aqui na Inglaterra, ele já não tem mais caixa, ele coloca uma máquina, você vai lá, paga com cartão, ele tirou o emprego daquela pessoa. Para o McDonald's é interessante porque está potencializando, você vai no posto de gasolina, é automático. Para o posto de gasolina é interessante que vai automatizando, mas para a economia como um todo, esses empregos perdidos com a automatização significa menos pessoas consumindo. Menos pessoas consumindo é menos produção, porque o que faz a produção é a existência do consumo. Então, quando você pensa em medidas sociais, não pensa que você está dando esmola. Você não está dando esmola, você está sendo responsável com o sistema capitalista, porque se você deixar morrer o consumidor, não precisa mais do produtor. É esse que é o detalhe que você não entendeu. Não sou comunista. Mercado aberto, capitalismo, mas intervenção é muito importante. É responsabilidade do capitalismo. Bom, vamos lá. A gente tem que ter uma responsabilidade, Leonardo, muito grande naquilo que a gente está
falando naquilo que a gente está construindo aqui no debate. Eu procuro ir por uma linha lógica. Eu não estou te rotulando de comunista mais uma vez. Não quero passar essa impressão, entendeu? E assim, eu estou tentando construir uma lógica. Nós estamos agora num debate de capitalismo versus socialismo, né? E já passamos de direita e esquerda. O capitalismo, você fala que, exemplo, as grandes indústrias começaram a baixar os preços da mão de obra local, etc, etc, na Nigéria, e as pessoas começaram a sair da própria empresa. Mas isso gerencialmente falando, é burrice de indústria. Por quê? A própria Nigéria, ela tem um governo corrupto, um governo no qual a intervenção estatal ela é gigante e ela não permite a livre concorrência das indústrias. Então, o que está acordado para uma indústria de extração minéria, de minerais, acabou. Não tem mais uma outra indústria que vai chegar lá, ou não vai ter pequenas extrações que vai chegar na Nigéria e vai disputar com ela, porque o próprio governo bateu o martelo e falou, é só você e acabou. Sabe onde acontece isso também, Leonardo? Na concessão de ônibus daqui do Brasil. Você não tem liberdade econômica no Brasil em relação à disputa, à concorrência. O que faz o capitalismo ser o capitalismo é a concorrência. O ser humano sempre vai se adaptar. Isso vem dos fenícios. Os fenícios trocavam trigo por ouro, porque o ouro não precisava do ouro naquele momento. Ele precisava do trigo para comer. Da mesma forma que o mundo veio se adaptando e evoluindo nesse processo de troca, compra, venda, é o que nós estamos vivendo hoje. O que eu estou tentando trazer de volta é o seguinte: a partir do momento que há intervenção, você quebra essa linha lógica da humanidade, no qual ela busca a sobrevivência e a prosperidade, cara. Fora isso... Acabou, Félix. Vamos falar sobre segurança. Pode começar aí com o Estopa, tá na sequência, ele que tem a vez de 5 minutos. Sim. Gente, é muito importante, né? Agora falando sobre segurança, é muito importante falar que eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre segurança. Eu não sou criminologista, nem sei como é que chama, um profissional que tem condição de falar sobre segurança, mas como tem sido muito debatida essa ideia, principalmente essa ideia de pega ladrão, mata ladrão, prende ladrão, e esse desespero todo em cima da segurança, né? Eu vou falar as pequenas coisas que eu vou, digamos assim, que eu vou ter condição de pescar a respeito desse assunto. Uma das coisas polêmicas está sendo até que ponto deve-se, digamos assim, prender o pobre. Né? Vamos resumir dessa forma. Eu quero fazer uma crítica a respeito disso. O Brasil hoje é um país que tem uma facilidade muito grande de entrar na favela, matar o ladrão, principalmente agora que vai poder prender os de 16 anos, né? Pegar, matar, fazer o que quiser com aquele pobre de dentro da favela, mas o Brasil, infelizmente, não consegue prender gente rica. O Brasil é um país que pega o pessoal lá da ponta, né, coloca a polícia para arriscar a vida, brigando com o pessoal lá da ponta do tráfico de drogas, mas o cara que foi pego traficando pasta base de cocaína para dentro do Brasil está trabalhando no governo hoje. Então, entram aqueles detalhes polêmicos a respeito da segurança, uma delas é a redução da maioridade penal, e é uma coisa que certamente você quer saber se eu sou a favor disso. Se eu sou a favor da redução da maioridade penal, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a favor de uma sociedade que cobre justiça. Por que a sociedade nossa cobra tanto destruir o traficante de drogas, que está lá na ponta, que está lá na favela, e aquele não vai ter proteção nenhuma do Estado, não vai ter proteção nenhuma particular, e vai ser facilmente condenado, mas ninguém se manifesta a respeito do cara que foi pego com pasta base, traficando pasta base de helicóptero? Por que um traficante filho de rico, ele nem fica preso? Entendeu? Esse tipo de coisa, eu sou a favor não só da redução da menoridade penal para 16 anos. Crime hediondo, para mim, não tem que ter idade. Aqui na Inglaterra funciona assim, se o cara de 10 anos for pego, o cara 10 anos, matou, beleza, você vai passar o resto da vida na cadeia, porque você sabia o que você estava fazendo, você matou porque você quis matar. Eu sou totalmente radical nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que é um absurdo ter uma justiça que só condena pobre. Então, antes de pedir
penas radicais, antes de pedir redução de maioridade, antes de pedir extermínio de pobre, a gente tem que pedir igualdade na justiça, sabe? Eu acho assim, a população tem que divulgar essas coisas absurdas que acontecem, né? O filho do Eike Batista vai lá, atropela, mata e fica por isso mesmo. Então, gente, será que é justo pedir penas bárbaras só para os pobres? Né? Porque é muito fácil falar do pobre, porque é bonito falar do pobre. Não estou falando do pobre, é a diferença. Por que o cara que não tem, digamos assim, ele não tem grana para se proteger, por que para ele a lei é diferente? Então, a lei brasileira, que tem brechas para defender quem tem dinheiro para pagar advogado, precisa ser modificada. Então, quando se fala em segurança pública, se fala no policial, é muito fácil descartar o policial. Vocês acham que porque eu critiquei o Bolsonaro, eu sou a favor daquele clubinho que fica lá só metendo o pau no policial que pegou e matou? Não, eu acho assim, se a pessoa desafiou o policial, ela tem que levar tiro. Eu acho que se o cara, o cara tá lá, né? O policial falou, o cara tá desafiando, ele tem que levar tiro sim, não tem que vir cá sacanear a vida do policial por causa disso, não. Então nesse ponto eu sou muito radical. Mas eu tinha até uma ideia que eu falei assim, gente, cada policial tinha que andar com a GoPro no capacete. Porque na hora que o cara mexeu, ele mete o tiro, e depois na hora que vier esse monte de gente falando, que matou, coitadinho, era trabalhador, ele deu um tiro naquele cara ali que estava levantando a arma, né? Então, nesse sentido, eu sou muito radical. Eu acho que polícia não tem que dar trela para vagabundo, mas a polícia tem que ser honesta também. Por isso que eu acho que você compra um revólver pro policial, o revólver custa 5 mil, por que você não pode comprar uma câmera pro cara se proteger legalmente do que ele faz? Porque é lógico que tem um policial, eu acho que a maioria da polícia é honesta, mas tem aquele cara desonesto também. Tem aquele cara que vai atrás do bandido para pegar a arma e revender. Esse tipo de cara tem que sair da polícia, tem que ser expulso. E eu acho que tem que ter, assim como a polícia americana tem, a polícia brasileira tem que ter formas de se proteger contra a palhaçada. A polícia brasileira tem que ter uma câmera no carro, a polícia brasileira tem que ter uma câmera pequenininha no capacete, hoje tem câmera do tamanho de uma caneta, e se o cara tentar fazer sacanagem com o policial, mete bala. Se um cara da sociedade, jornalista principalmente, sensacionalista, tá perseguindo o policial porque o policial teve que matar, aquele cara tem que ser processado. Pena não é só para traficante, não. O cara que destrói a ordem pública utilizando do sensacionalismo para aparecer, ele tem que ser preso. É ofensa à ordem pública, por exemplo. O que aquele senador fez de falar que o feijão aumentou porque Dilma doou 600 toneladas para Cuba? Se é certo ou não doar essa quantidade, eu não sei, mas é um distúrbio à ordem pública falar que teve o efeito econômico de triplicar o preço do feijão. Então eu acho assim, crime tem que ser punido de forma severa, mas tem que ser punido todo criminoso. Não é punir só o pobre, não. Eu acho assim, justiça é igual para rico e para pobre. Eu sou radical enquanto a justiça. É sentar o bambu mesmo, no criminoso, não só no pobre. Faca na caveira, deu tempo aí. Vamos lá. E uma só não, bicho, é duas. Uma de um lado, uma do outro, e depois acaba de quebrar a caveira. Porque eu acho assim, bandido tem que levar ferro, mas bandido, igual, bandido rico, bandido pobre, na cadeia. E nesse ponto eu sou radical. Se for bandido de crime hediondo, eu acho que a cadeia não, porque nós vamos ter que pagar. Deixa o policial matar o cara. Nesse ponto eu sou radical. Se for o cara, o policial acabou de ver o cara matando a criancinha ali, mata o cara, bicho. Mata o cara, porque ele não vai tomar tempo do juiz, não. Isso aí eu sou radical. Beleza. Félix, você tem 3 minutos, tá? Então é com você. Bom, aí. Nós aí, Leonardo, eu vou te mandar o adesivo lá do Bolsonaro 2018, cara, pra você colocar aí atrás desse teu mural aí, vai combinar contigo. Então, bom, esse é um debate, não necessariamente nós temos que divergir de opiniões. A opinião do Leonardo aí, 80% eu concordo plenamente. Só que hoje aconteceu um fato interessante no país. A grande mídia, ela sempre tem um sensacionalismo devasso, um sensacionalismo que só se preocupa em vender matéria, não importa a fonte, ou importa a origem, ou não importa o dano que vai causar. Só que hoje no Brasil nós temos uma coisa diferente, uma coisa interessante. Não é somente o pobre que é preso no país hoje, não. Você tem hoje algumas pessoas de colarinhos brancos muito bom de dinheiro presos. Como é o caso hoje que saiu a sentença do Ministério Público Federal a respeito do Carlos Bunlai, do André Esteves e também de um outro magnata que foi denunciado junto com essa galera aí.
no crime da Lava Jato. Não sei se o Leonardo conhece, né? É um tal chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cara, junto com André Esteves, com Carlos Mulay e tantos outros, foi amplamente hoje denunciado pelo Ministério Público Federal. E se a justiça comum aceitar, acatar, vai todo mundo pegar a pulseira de Roberto Carlos e passar a jogar dominó lá dentro do presídio. Então, hoje no Brasil, você está vendo que há uma certa... Eu acredito que há um paralelo de moralidade no tangente ao judiciário. De um lado, nós temos um judiciário que tenta fazer justiça. Eu ressalto aqui o brilhante trabalho do juiz Sérgio Moro e boa parte da Polícia Federal. E de um outro, há um judiciário que quer travar a solução do próprio judiciário, que não é o caso do STF. O próprio STF, Leonardo, não sei se você acompanhou isso, está dando algumas pitadas de radicalismo. Eu não sou da área do direito, eu não posso falar com propriedade, mas assim, o próprio STF está dando algumas pitadas de radicalismo. Por exemplo, soltando traficante com pasta base de cocaína, uma pequena quantidade que para ele, na interpretação do STF, não é crime, mas exemplo, de um pequeno material pode ser extraído e pode ser produzido vários outros materiais de grande porte, no caso como a pasta base. O STF está soltando pessoas assim. O STF está indo contra a lógica do judiciário que está querendo desenvolver o país e está travando esse judiciário. Então, assim, hoje realmente está tendo algumas pessoas de colarinho branco indo preso, pessoas que a gente jamais imaginaria. Por exemplo, o caso do Marcelo Odebrecht, que é o dono do Brasil, um cara que tem um faturamento de bilhões mensais, está mais de um ano preso. Marcos Valério preso, e tantos outros, Carlinhos Cachoeira preso. E está faltando sim alguém de Minas Gerais aí que falta ser preso, né? Alguém do nariz nervoso aí. O Estopa agora tem 2 minutos. Isso aí é um sonho, mas eu não acredito que aconteça não, Félix, porque, olha, a gente divergiu um pouquinho de segurança pública, né? Que o colarinho branco não é bem segurança pública, apesar de ser um crime. O que eu acho que a gente está muito longe da justiça é porque o que tem hoje no Brasil é a justiça política. A gente sabe que, assim, você pode não acreditar nisso, mas existe um patrocínio muito grande de empresas que estão querendo comprar o pré-sal, e esse patrocínio chega a ponto de comprar o judiciário brasileiro, comprar a Polícia Federal, e só se investiga políticos que são contra a venda do pré-sal. E para se conseguir prender os políticos que são contra a venda do pré-sal, investiga-se também empresários ligados aos políticos que são contra a venda do pré-sal. Seria maravilhoso se a gente tivesse um judiciário apartidário que prendesse todos os bandidos, mas o que está acontecendo é que o tempo que o Sérgio Moro está tomando para tentar prender o Lula, porque o PT é contra a venda do pré-sal, o tempo que ele está perdendo, ele já poderia ter prendido praticamente, digamos assim, todos os políticos brasileiros. Mas o que o cara está fazendo? O cara está assim, eu tenho que prender o Lula, eu tenho que prender o Lula. Aí tem aquela montoeira de denúncias, aquela montoeira de delações sendo ignoradas, porque a missão dele no Brasil é prender o Lula. E isso atrasa a justiça, porque a gente tem um monte de corruptos para serem presos, um monte de crimes para serem investigados, mas só que a gente não pode colocar o Sérgio Moro para poder trabalhar nesses crimes, não pode se colocar a Polícia Federal para investigar esses crimes, porque quem patrocina o Sérgio Moro e quem patrocina a Polícia Federal são a favor de políticas de privatização. E essas políticas de privatização não tem nada a ver com o governo do PT. Então, é mais ou menos assim, olha, a gente não tem a Polícia Federal, a gente não tem um Ministério Público Federal. A gente tem um Ministério Público prendedor de PT e a gente tem a Polícia prendedora de PT e a gente não tem um sistema judiciário brasileiro. A gente tem um sistema julgador de PT. Então, eu acho que a gente está muito longe, digamos, a gente está muito longe de ter uma justiça sã. A gente tem uma justiça partidária, e não é só partidária, a gente tem uma justiça privatizadora. É uma justiça que quer tirar do poder todos os partidos que são contra a privatização, porque o pré-sal, queira ou não queira, o pré-sal é uma riqueza inestimável. A venda do que está debaixo do solo brasileiro é um dos maiores crimes que pode acontecer, e isso paga Sérgio Moro, isso paga a Polícia Federal, isso paga o judiciário brasileiro, que infelizmente não é mais judiciário, é um sistema de investigação do PT. Leonardo, o P. José aqui,
ele está perguntando se você tem conhecimento, se você já leu as atas do Fórum de São Paulo. Olha bem, eu sei do que se trata o Fórum de São Paulo, eu sei de toda a nebulosidade que se fala a respeito do Fórum de São Paulo, e o que eu conheço a respeito do Fórum de São Paulo é que é uma ideia dos partidos de esquerda da América Latina de fazerem políticas que não dependam dos partidos colonizadores. Eu volto até para um vídeo meu que eu fiz a respeito da vantagem comparativa. Se o Brasil, por exemplo, faz negócio com os Estados Unidos, o Brasil é obrigado a reduzir para a produção de grãos. Porque os Estados Unidos têm uma indústria que tem muito mais vantagem comparativa que a indústria brasileira. Então, o Brasil vai ter que produzir extração mineral, vai ter que produzir petróleo, vai ter que produzir coisas baratinhas para trocar com os Estados Unidos. Então, o que é a ideia dos partidos de esquerda? Olha, vamos trabalhar entre a gente que não vale a pena mexer com aquele cara grandão lá não, porque aquele cara grandão está querendo meter a chibatada. Então, concentrar os negócios entre os partidos de esquerda. Agora, se tem uma conspiração de transformar o Brasil num país comunista, eu gostaria de lembrar para vocês um episódio que aconteceu a respeito da religião do Santo Daime. Juntou um monte de gente e cismou que ia passar um meteoro e eles tinham que tomar um chá suicida lá e todo mundo suicidou porque ia naquela cometa do meteoro lá por causa do Santo Daime. Isso é um exemplo de radicalismo. Eu acho assim, pode ter sim, se existir sim, um bando de idiotas falando em transformar o Brasil em comunista, a gente tem um exército para evitar. Porque ninguém vai conseguir convencer as forças armadas se um presidente ficar louco e fala, vamos pensar que o presidente tomou um produto muito poderoso, ficou muito doido e falou, agora o Brasil vai ser comunista. Gente, o parlamento vai falar que não, né? Porque afinal de contas a gente ainda é uma democracia, e na hora que o parlamento falar que não, se ele insistir, o exército vai lá e tira ele do poder. O que eu penso é isso. Agora, se nas atas do Fórum de São Paulo tem alguma teoria conspiratória a respeito de transformar o Brasil em comunismo, isso eu não sei. O que eu sei a respeito do Fórum de São Paulo é, vamos nos unir para desenvolver entre nós, porque não é negócio para a gente comercializar com um país que tenha mais vantagem comparativa em produtos industrializados. Se a gente quer industrializar e quer crescer a nossa indústria, a gente tem que procurar parceiros que precisem da nossa indústria, e não parceiros que queiram destruir a nossa capacidade industrial para voltar a gente para a fabricação de grãos. É isso que até onde eu sei, a união dos países da América Latina com tendência de esquerda é isso. Eu vou entrar no assunto do Foro de São Paulo, né? Eu vou zerar aqui meu cronômetro e vou começar. Bom, só para parafrasear o Leonardo, que encerrou o último bloco de segurança, ele disse que o Moro trabalha para a privatização do país, falou do pré-sal, etc. Eu aconselho ao Leonardo que, depois que a gente encerrar o Hangout, que ele olhe os 2 primeiros blocos anteriores, aliás, os 2 primeiros blocos que nós fizemos, que a gente fala sobre economia, a gente fala sobre a intervenção estatal, etc., para ele tentar ver se continua com esse mesmo discurso. Porque, basicamente, o que o Leonardo falou, ele colocou uma pá de cal em cima quando ele disse que o Moro só está perdendo tempo para prender o Lula e está atrasando o país com isso, etc. Eu não concordo com isso. Até porque o Moro está tentando fazer aqui no Brasil uma limpeza ética, uma limpeza moral, uma justiça propriamente dita. A partir do momento que o Leonardo diz que o Moro, de uma forma ou de outra, nebulosa ou não, ou clara, e com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, está atrasando o país, o Leonardo está praticamente carimbando que tudo que aconteceu pré-Lava Jato foi bom para o país. É a mesma coisa que retomou lá do início. Os fins estão justificando os meios. Porque o Brasil entrou em uma crise sem precedentes, o Brasil entrou numa alta taxa de juros, o Brasil entrou o dólar cresceu astronomicamente aqui no país, o país entrou numa crise de identidade, o Brasil entrou numa crise política e, pior, o Brasil desenvolveu uma crise econômica que vai nos atrasar ainda mais ou menos 10 anos. Então, se o Leonardo fala do Moro, ou fala da Polícia Federal, etc., nesse sentido aí, ele está carimbando, ele está carimbando que tudo que a Dilma, o Lula, o PT, a esquerda, fez no Brasil foi bom. Então, assim, eu não concordo, eu acredito que o Leonardo não queira dizer isso. E no procedimento aí ao sistema de Foro de São Paulo, nós caímos também agora em outra falácia. Mais uma vez eu vou dizer, o conjunto de falácias
não necessariamente vai reproduzir uma verdade cômica ou uma verdade propriamente dita. Ela pode trazer uma verdade cômica, que no caso que nós estamos vivendo aqui nesse debate. Por quê? Se você diz que há um certo radicalismo no país que está, através do meio, dizendo que temos que evitar a todo custo o comunismo, por conta disso, por conta daquilo outro, e que o Foro de São Paulo, na sua intenção, era de ajudar o país, de desenvolver o país, mais uma vez eu retomo aos blocos anteriores, que a intenção, ela faz o inferno estar cheio. O diabinho, ele é muito bonitinho também, ele cita Deus várias vezes na Bíblia satânica, assim como Hitler citou judeus, assim como Hitler citou Marx. Não necessariamente significa que Hitler seja bom. Não necessariamente significa que o diabo seja bom. E também não necessariamente significa que o Foro de São Paulo, só porque prega nos seus estatutos, nas suas leis internas, que seja bom. Por exemplo, qual é o maior produtor de petróleo da América Latina? A Venezuela. A Venezuela tem um dos melhores petróleos do mundo. É um petróleo mais leve, é um petróleo fácil de você extrair as suas composições. O que era a Venezuela há 15 anos atrás? Porque o petróleo na Venezuela, Leonardo, assim você deve concordar comigo, continua sendo o mesmo petróleo de hoje. A Venezuela ainda detém os mesmos níveis de extração de petróleo de hoje. Só que a diferença da Venezuela dos últimos 20 anos para hoje é totalmente gigantesca. A Venezuela de 20 anos atrás, quando a esquerda e o Foro de São Paulo não interviu lá, não colocou a sua mão de intervenção nos conceitos morais, econômicos, ideológicos, etc., era uma Venezuela próspera, era uma Venezuela sadia, era uma Venezuela que tinha comida, era uma Venezuela que tinha até papel higiênico, cara. Hoje a Venezuela não tem nada disso. A Venezuela depende da abertura da Colômbia para poder gerar um burburinho de mais de 15 mil pessoas para comprar pelo menos um remédio para dor de cabeça. E continua sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Aí onde está a diferença entre você ter boas intenções e realmente isso se consolidar na prática. É muito interessante, Félix, quando você fala essa questão da Lava Jato e eu chamaria Prende Lula, porque houveram várias delações. Eu não sou a favor de deixar bandido solto, não. Eu acho que a Lava Jato tem que funcionar, mas nenhuma delação contra os partidos que estão a favor da venda do pré-sal foi levada adiante. Quando eu falo que existe uma conspiração para a compra do pré-sal, é porque você pode dividir o Brasil, esquece partidos, divida o Brasil entre a favor da venda, contra a venda. Se a pessoa é a favor da venda do pré-sal, ela não é processada. É isso que está acontecendo. Esse é o Sérgio Moro que a gente conhece hoje. A pessoa pode ser do PT. Se ela traiu o PT e está a favor da venda do pré-sal, ela não é processada. Se a pessoa está contra a venda do pré-sal, ela é processada. Procura-se coisas contra ela para tirá-la da política e colocá-la na cadeia, se possível. Agora, quando você falou comigo dessa questão da economia, olha, a economia, né, digamos assim, você falou comigo sobre a economia do Brasil, mas as ciências econômicas têm outra explicação que também cai nesse mesmo eixo conspiratório para destruir o governo e comprar o pré-sal, que é a crise de demanda. De uma hora para outra, todos os canais de televisão começaram a falar em crise, só se falava em crise o tempo todo. Quando você fala em crise, as pessoas param de comprar. Aí eu te pergunto, para que vai se produzir se as pessoas pararam de comprar? Se não tem procura, não precisa de ter oferta. Então, aí começou-se destruir a indústria brasileira. Aí começou-se gerar desemprego. Porque se uma pessoa pensa, olha, tá em crise, eu vou mandar meu empregado embora, tá em crise, eu não vou comprar. Aí o cara do mercadinho pensa, olha, tá em crise, se o meu cliente parou de comprar, eu vou parar de comprar do fornecedor. Aí o fornecedor pensa, olha, os mercadinhos pararam de comprar de mim, eu vou mandar todo mundo embora e parar de comprar do produtor. É aí que o produtor para de produzir. Então, esse esquema conspiratório que a mídia fez, se você prestar atenção na mídia antes do Temer entrar no poder, era só crise, crise, crise. E a coisa vai piorar. É esse sistema que gera a crise econômica por falta de demanda. Agora, quando você fala comigo de um processo de aumento do câmbio, eu não sei se você conhece, o governo, né, através de política monetária de câmbio sujo, ele tem poder de flexionar o câmbio, porque a partir da flexão do câmbio, ele tem condição de estimular a compra de produto brasileiro. Então, quando a indústria brasileira estava indo para o ralo, o governo tentou
abaixar o valor do real em relação ao dólar para gerar consumo internacional e, a partir do consumo internacional, salvar a indústria brasileira. Só que a indústria brasileira já estava destruída e, na hora que ele colocou o consumo internacional para concorrer dentro do Brasil, o que ele criou foi uma extrapolação de demanda, e a extrapolação de demanda causou a inflação. Então, se você prestar atenção, se você buscar nas ciências econômicas, você vai ver que tem todo um processo de aplicação de engenharia de economia reversa para destruir a economia brasileira, e esse processo foi fortemente, amplamente incentivado pela imprensa brasileira. Então, é por isso que eu te falo, existe um processo conspiratório, por mais que todo mundo queira ignorar esse processo conspiratório, e você pode dividir o Brasil hoje entre a favor da venda do pré-sal, contra a venda do pré-sal. Se é a favor da venda do pré-sal, tudo bem, não é processado, pode ter 30 delações, não é processado. A Lava Jato, o que eu quero dizer é que a Lava Jato não é uma investigação feita para prender corruptos. A Lava Jato é uma investigação feita para tirar da justiça, para tirar da política aquelas pessoas que se opõem à venda do pré-sal. É esse o detalhe. Não sou contra Moro, sou contra o Moro não prender todos. Ele só prende uma certa parcela da política. Algumas delações da Lava Jato. Temos aí agora o Félix com 2 minutos. Beleza, vamos lá. Desculpa mais uma vez. Ô Leonardo, se você consegue lembrar do Doutor da Morte de Hitler, o Mengele, com certeza você deve lembrar dele, né? Foi um dos caras que mais fizeram atrocidade em Auschwitz. Fez todo tipo de experimento, todo tipo de manipulação no corpo, todo tipo de atrocidade humana que você imaginar. Mas para o Mengele, algumas pessoas no qual ele queria fazer alguns testes, ele mantinha aquela pessoa viva. Era o chamado soro da vida do Mengele. Da mesma forma que o Mengele usava o soro para deixar uma pessoa viva, se você usar o referencial daquele curto espaço de tempo que ele usava apenas o soro para deixar a pessoa viva, você vai categorizar o Mengele como uma pessoa boa. Mas tudo que o Mengele fez pré o soro foi uma desgraça. Da mesma forma que você quer usar o Banco Central como flexibilizador do câmbio, vamos flexibilizar o câmbio. Não, vamos intervir aqui no câmbio para o dólar não subir, para o dólar não descer tanto e ficar atrativo para as pessoas começarem, os investimentos exteriores, começarem a vir aqui e comprar. O Brasil está em crise, não podemos fazer isso. Parece ser uma coisa muito bonitinha no papel. Mas o que o próprio governo que fez isso, fez anteriormente, é a mesma coisa que o Mengele fez. Ele aplicou um pequeno soro para a vítima que ele estava tentando fazer um experimento não morrer naquele momento. Então, um conjunto de falácias não necessariamente vai nos dar uma verdade propriamente dita. Então, só para concluir, a crise formal ela é diferente da crise informal. Existe a crise formal, o emprego de indústria, que é um emprego qualificado, que é um emprego registrado, um emprego CLT. Mas se você for na favela, Léo, muitos empreendedores autônomos começaram a aparecer. O próprio brasileiro começou a se virar de uma forma ou de outra. Então, existe a crise formal, aquela crise que escraviza a pessoa, que faz a pessoa perder o emprego qualificado, o emprego de carteira, mas também o brasileiro, ou todas as pessoas do mundo que como estão em crise, vão tentar sobreviver de alguma forma. Então, a crise informal, ela não é colocada na tese no qual você levantou aí. Pois é, eu queria... Bom, só para fechar nesse raciocínio a respeito da interferência dessa conspiração em cima da economia, porque o Félix falou a respeito de existir uma crise formal diferente da informal. Quando você tem falta de demanda, Félix, realmente o que acontece é a falta da procura do produto industrial, a falta da procura do produto econômico. Mas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam continuar existindo. Então, realmente, surgem, digamos que, atividades informais, que é exatamente essa coisa assim, olha, eu vou fazer minha horta agora, eu vou criar meu porquinho, porque eu não posso morrer de fome, eu vou plantar. Isso só não é competitivamente interessante para o Brasil como um todo, que é muito mais interessante você ter uma indústria, né, agropecuária para produzir, você ter uma indústria de alimentos, a pessoa parar, por exemplo, de trabalhar numa indústria de roupa para fazer a própria roupa em casa, porque nisso ela vai economizar porque ela perdeu o emprego. É contra esse tipo de coisa que se deve lutar na hora de regular a economia. Agora, essa ideia de que existe uma desgraça econômica anterior a todo essa conspiração, a todo esse ataque
ataque da mídia, isso é muito estranho, porque o Brasil tem um registro do crescimento do PIB até o momento em que a mídia começou a atacar. Na hora que a mídia começou a atacar, o PIB brasileiro começou a decrescer o crescimento. Então, existe sim uma lógica, porque existem as estatísticas. Não adianta a gente ficar pensando que tudo é falácia, porque tem números. Quando você vai, por exemplo, nas estatísticas do governo, você vê lá, você vai nas estatísticas dos bancos de pesquisa, você vê, olha, PIB crescendo, Bolsa de Valores legal, de uma hora para outra, começa a se atacar o valor do fazedor de política econômica. É nesse momento que começa a zoar as coisas. Então, não pode também falar que tudo é falácia, né? Porque está tudo muito registrado. Se a gente quiser falar, por exemplo, que alguma coisa há 5.000 anos atrás era uma falácia, isso faz sentido, porque é muito difícil de se provar. Mas agora, quando a gente pensa na economia atual, na realidade atual da economia, em que digamos que cada passo da economia é devidamente registrado, e você olha o crescimento econômico que o Brasil teve até o momento em que a mídia começou a atacar a economia brasileira, é um pouco contraditório dizer que é simplesmente falácia ou dizer que foi um maquiar de uma desgraça profunda que estava acontecendo antes, porque havia um crescimento econômico, e o crescimento econômico era expressivo, o Brasil só não crescia tanto quanto a China, mas o interior do Brasil, digamos que o Nordeste brasileiro, ele crescia igual à China. De uma hora para outra, o Brasil simplesmente entra em declínio. Tudo bem, existe a teoria do boom and bust, mas será que é isso mesmo? Porque coincide muito com a conspiração e coincide muito com essa ideia de encontrou o pré-sal, começou-se a avacalhar a estabilidade do Brasil. Então, eu acho que falar que tudo é falácia também é abrir mão de procurar as informações reais. Eu acho assim, no momento que a gente coloca na cabeça da gente, isso é uma falácia, eu vou ignorar essa informação porque é uma falácia, a gente está abrindo mão de aprender, abrindo mão de buscar a realidade. E só para concluir, eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram, eu gostaria de agradecer você, Félix, pela oportunidade de ver o seu ponto de vista também, né? Que não é só a oportunidade de participar do debate, mas é muito importante pensar como as outras pessoas pensam, porque nós não somos donos da verdade, a gente quer chegar num momento em que o Brasil não tenha corrupção, em que a gente pisa no solo brasileiro, um solo digamos assim, de altíssima qualidade, mas com altíssima qualidade de políticos, com altíssima qualidade de policiais, de professores principalmente, mas para a gente fazer isso, a gente tem que se unir. Eu não acho, como você disse no início, né, se alguém está esperando a gente se agredir, vê para o lugar errado, porque afinal de contas é a nossa união que tem condição de recuperar esse país aí que está zoado. Porque se a gente for esperar daquele pessoal lá, é igual o Bolsonaro falou, não precisa esperar não vai vir nada dali não. Se a gente for esperar daquela turminha lá, não vem não. A gente tem que educar a população, a gente tem que passar a verdade para a população e transformar a população em pessoas capazes de destruir a pilantragem. Porque não adianta esperar de um político, não adianta esperar de uma pessoa. Se a população não tiver informação suficiente para cobrar, ela nem sabe que está sendo enganada. Muito obrigado, boa noite a todos. É com você, Félix. Bom, primeiramente agradeço, né, ao Leonardo por ter aceitado o meu convite. Muito educado, o Leonardo foi muito prestativo, o Leonardo, a gente vem conversando, é um cara que realmente eu passei a admirar, não é aqui nenhuma demagogia da minha parte, Leonardo. O Leandro, do Direito a Pernambuco, me conhece. Eu sou muito transparente naquilo que eu procuro dizer, naquilo que eu procuro fazer, principalmente. Agradeço também, né, primeiramente, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que ficaram com a gente até aqui, que vieram pelo link do Leonardo, que vieram do link que eu compartilhei, que o Direito a Pernambuco compartilhou. Eu espero que a gente tenha feito um debate no nível, eu espero que tenha suprido as necessidades das pessoas. E para concluir de verdade, o que me levou a convidar o Leonardo a fazer o debate foi a sua opinião referente ao Bolsonaro, né? A utilização do Bem-Campos, etc., que a gente já debateu muito isso aqui. E concordo com o Leonardo em relação à mídia. Nós temos uma mídia extremamente nojenta, extremamente tendenciosa e ultra sensacionalista. Mas antes de entrar na mídia, rapidamente eu quero fazer somente um pontinho aí. A arrecadação, Leonardo, versus a dívida, ela deve ser colocada também na pauta. Você disse que o Brasil estava tendo crescimento econômico, que o PIB estava crescendo, etc. Mas implicitamente existia uma coisa chamada arrecadação, que era muito menor do que o Brasil tinha de dívida, ou que era muito menor do que o Brasil precisava gastar mensalmente. Se eu não me engano, o Brasil arrecadava aí 90 bi e precisava ter
compromissos de 110 bi. Era um déficit de 20 bi todo santo mês. Você sabe, né, que você não junta dinheiro, ou você não produz, ou você não investe, e você gasta mais do que você recebe, você é economista, você sabe disso, uma hora ou outra você vai ficar pobre. Uma hora ou outra você vai entrar em crise. E foi isso o que o governo Lula-Dilma fizeram. Gastaram muito mais do que eles arrecadavam. E deixa somente esse adendo aí. E para encerrar, pessoal, concordo com o Leonardo. Nós temos uma mídia extremamente sensacionalista, nojenta, tendenciosa. E a própria mídia, eu não sei se o Leonardo se embasou nela. Quando ela fala que o Bolsonaro é extremista, quando ela fala que o Bolsonaro é radical, quando ela até mesmo, a própria mídia fala que o Bolsonaro usou o Mein Kampf. Então, a mídia que o Leonardo desaprova, a mídia que o Leonardo não quer ver, é a mesma mídia que faz todas essas atrocidades para o Brasil, principalmente para o Bolsonaro. Então, meu último recado é isso aqui, ó, galera. Bolsonaro, presidente 2018. Fique com Deus. Beleza, pessoal? Quero agradecer ao Félix, ao Leonardo, né? Ele foi muito educado. É muito difícil a gente encontrar um esquerdista que tope um debate. É muito difícil mesmo. Tá? Eu espero que a gente possa fazer outros debates ao vivo aqui no canal Direita Pernambuco. Inclusive, ele falou na questão de educação. Eu vi que ele tem alguns vídeos falando sobre o projeto Escola Sem Partido. E já de antemão queria convidá-lo também que o próximo debate que a gente fizesse aqui, que a gente vai promover, você iria participar aqui com a gente e colocar o seu ponto de vista, né, sobre o projeto Escola Sem Partido, que está sendo votado, está tendo uma votação na internet, uma enquete, e que o pessoal está estranhando muito o que vem acontecendo. As páginas de direita que vinham promovendo a votação, né, essa enquete, caíram 20 das maiores páginas de direita de ontem para hoje, o que é um absurdo. A gente, infelizmente, vem sofrendo uma queda de alcance muito grande devido ao Facebook, e espero que essas páginas voltem. Inclusive tem um Bolsonaro zoeiro, Bolsonaro opressor, a Loira Opressora, entre outras páginas Faca aí na caveira, muito boas que só colaboram. Faca na caveira, né? Então, impressionante o que vem acontecendo justamente nessa época de votação, né? E você encontra páginas ridículas, né? Até mesmo páginas estimulando pedofilia, que a gente denuncia e não consegue derrubar, e páginas com ideologia de direita caem muito fácil. Queria também agradecer a todos vocês que estão assistindo aí, né, de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil também. Falar para vocês curtirem a página Direita Pernambuco, se inscrever aqui também no canal no YouTube. Recentemente a gente está com um projeto chamado Aliança Interestadual da Direita, né, vocês procurem no Facebook, Aliança Interestadual da Direita, que é a união de vários movimentos consolidados de direita espalhados pelo Brasil, e a gente vai utilizar essa página para trabalhar mais a nível nacional e de forma coordenada. Queria avisar também que a gente vai ter um hangout próximo domingo, tá? Vai ser no canal do Panelinha da Direita. O pessoal aí que já conhece, a gente sempre fazia os hangouts todos os domingos, a partir das 9 horas, a gente vai estar fazendo, e vamos estar com a participação de 9 estados, né? Então, entre eles, Direita Paulistana, o Direita Minas, Direita Amazonas, o Direita Fortaleza, o Direita Paraibana, tem o Direita Mato Grosso, Movimento Pro Direita do Rio de Janeiro, temos também o Movimento Direita Sensata do Espírito Santo. Eu acho que eu não esqueci de nenhum aqui. Então, vai ser às 9 horas do próximo domingo no canal do Panelinha da Direita. E também estamos aí vendo aí com o Carlos Bolsonaro aí, que ele está devendo um hangout com a gente.
quem sabe o Estopa não tem o prazer e a honra de debater com o vereador Carlos Bolsonaro, né? Então, Eles me pessoal, falaram, já... desculpa te Oi? interromper, mas desculpa te interromper, mas me falaram por que você não conversa direto com o Bolsonaro? Eu falei, tá doido, eu não quero ir pra corte marcial, não. Não parece, não, eu tô correndo. Não, mas eu acho que vai ser muito produtivo um debate, né? Eu acho que o legal é isso. Isso é democracia. A gente trabalhar no campo das ideias. A gente já vive uma guerra ideológica, né? Pelo que a gente vê, a esquerda nunca esperou existir, nunca se prepararam para o contra-ataque. Hoje a gente vê vários estados com grupos de direita e grupos conservadores, até mesmo dentro das universidades. Então tudo isso é uma surpresa, né? É uma coisa nova. Eu acho que nunca houve isso no Brasil, né? E é uma coisa que é de grande valor. Grande valor. A gente está passando por um problema moral muito sério. Eu acho que o maior problema do Brasil é a questão moral, muito mais do que a econômica, muito mais do que a política, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradecendo o Félix e o Leonardo Estopa. Espero ver o Félix mais vezes aqui, como também espero ver o Leonardo Estopa mais vezes também. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço.